Olá a todos, boa noite. Meu nome é Fernando Zampieri, eu estou junto aqui com o Dr. Thiago Romano, eu sou intensivista aqui do Vila Nova. Eu queria agradecer a presença do Dr. Israel Maia. O Dr. Israel Maia é pesquisador do HCOR e médico do Hospital Nereu Ramos. Ele vai mostrar as filiações dele inteira, mas além de tudo, Israel é um amigo e acho que um grande conhecedor do uso de catéter de alto fluxo no Brasil, é o PIAGS do Renovate. Então, é um prazer para a gente ter o Dr. Israel falando um pouquinho sobre CAF para nós hoje. Então, antes de passar a palavra para ele, eu queria agradecer de novo a presença dele aqui. Thiago, você quer falar alguma coisinha antes de Israel começar? Não, só agradecer a presença do Israel e dar o start aí, a primeira reunião do ano, né, Zampieri? Mais uma vez, te agradecer pela liderança desse projeto aí. Vamos em frente. Imagina. Muito obrigado, Thiago. Israel, a tela e o microfone é seu. Aí as perguntas no final. Quem quiser ir colocando pergunta, tem um questions and answers embaixo, ou ir colocando no chat. E aí, no finalzinho, o doutor Israel responderá a todas as suas angústias sobre o café. Obrigado, obrigado a todos. Obrigado, Israel. Imagina, Fernando e Thiago, agradeço muito o convite. É um prazer estar aqui, inaugurando aí 2023, na reunião do Vila Nova. E é um prazer, o Fernando, a gente trabalha junto, trabalhamos junto no HCOR, mas trabalhamos junto também dentro da BRICNET, ou seja, somos muito amigos, estamos sempre juntos aí, é um prazer estar aqui. Eu vou compartilhar minha tela para a gente poder começar, vou tentar ser o mais enxuto possível, apesar de, eu confesso que eu acho que eu exagerei um pouco no tamanho da aula, mas, enfim. Vamos lá. A ideia é falar um pouco da atualização do uso do catéter nasal de alto fluxo dentro da UTI. Então, passando por várias indicações, né, e lembrando um pouquinho do mecanismo de ação. Esses são os meus conflitos de interesse. Na verdade, a Fischer, porque nos fornece equipamento para o estudo Renovate, do qual eu sou o investigador principal, e também o financiamento aí do Ministério da Saúde, né? Então, passando como agenda, olhando para o mecanismo de ação, depois falando individualmente das diferentes indicações do CAF, do hipoxêmico não imunossuprimido, do hipoxêmico COVID, do hipoxêmico imunossuprimido, né? Pós-extubação, qual o papel dele hoje em dia, pré-oxigenação na intubação, também em determinados procedimentos como broncoscopia, no edema agudo, e, por fim, falar um pouquinho aí da falha do catéter de alto fluxo. Esse é o dispositivo, provavelmente vocês já viram no dia a dia. Nós temos aí 3 parâmetros, FO2, fluxo e temperatura. E esse é o dispositivo que a gente usa no Renovate, mas nós temos outras marcas também, como, por exemplo, a Vapotherm, mas esse é o que eu estou mais familiarizado. Então, a gente tem que lembrar que a grande vantagem aí do catéter de alto fluxo é que ele consegue entregar ao paciente a FO2 da qual ele se propõe, né? Porque a gente sabe que a demanda de fluxo inspiratório do paciente com insuficiência respiratória é muito alta. Então, se eu não tenho um fluxo que chegue até essa demanda, contemple essa demanda, o que vai acontecer? O paciente vai arrastar o ar
do ar ambiente para dentro do dispositivo, como é o caso aqui da Venturi, e, consequentemente, isso vai diluir aquela fração inspirada de oxigênio que eu estou imprimindo, e ele não vai entregar a CO2 que eu quero. Então, aqui vocês conseguem entender que, com esse fluxo elevado, eu consigo garantir a FiO2 que eu estou efetivamente setando ali no aparelho, né? Esse é o principal mecanismo de ação. Vocês estão vendo que ele faz uma lavagem aí das vias aéreas superiores, né, diminuindo o PCO2. Isso é o principal mecanismo de ação, diminuindo o espaço morto. Também, comparado aí com a máscara de baixo fluxo, eu tenho uma diminuição do esforço respiratório, aqui representado pela pressão esofagiana e pelo o produto tempo. E também ele aumenta o volume expiratório final, como vocês podem ver na impedância elétrica. À medida que eu aumento o fluxo, passo de 30, 45, 60, eu vou melhorando, aumentando esse azul, né, chegando mais para o branco, ou seja, eu consigo aumentar o meu volume expiratório final, isso comprovadamente aí na tomografia de impedância elétrica. E isso gera uma pressão de via aérea. Uma pressão de via aérea expiratória é uma pressão pequena, mas ela existe. Então, à medida que eu respiro com boca fechada, com um cateter de alto fluxo, eu posso gerar uma PIP aí até 6 centímetros de água, né? Então, isso é um fator importante. Se eu comparar com os dispositivos, aí Venturi, CPAP não invasiva, a gente vê que, em termos de volume corrente, eu não tenho, volume corrente por peso predito, eu não tenho uma diferença muito grande entre eles. A frequência respiratória, é claro, ela vai ser menor no alto fluxo, no CPAP e na não invasiva, de forma significativa, comparado à Venturi em si, mas eu tenho uma melhora de acordo com que eu vou progredindo a minha minha oferta de dispositivo não invasivo do CPAP para não invasivo em si, eu vou melhorando a minha troca gasosa, né? Então, ou seja, a não invasiva, significativamente, ele tem uma relação PO2-PO2 melhor do que o alto fluxo. Em termos de esforço, né, a não invasiva, vocês podem ver aqui que, comparado aí com o alto fluxo, ela diminui mais o esforço respiratório do que o alto fluxo e o próprio CPAP. Aqui nós estamos falando não invasiva com 2 níveis de pressão, né? Mas, em compensação, a não invasiva com 2 níveis de pressão, ela piora, né, ou aumenta o desconforto do paciente. Aqui vocês veem que quanto maior esse número, mais desconfortável o paciente, mais ele reclama da não invasiva. Quanto às indicações especificamente para insuficiência respiratória hipoxêmica, né? Então, a gente sabe que a gente tem uma população diferente, cada uma dessas populações, elas têm um comportamento diferente, uma fisiopatologia diferente, portanto, um desfecho diferente em termos de mortalidade e intubação. Eu não posso colocar todo mundo no mesmo saco e preciso analisar em diferentes estudos cada uma dessas populações. Então, por isso, o objetivo aqui de falar de estudos independentes de cada uma dessas populações. Se a gente começar com os não imunossuprimidos, vem aí o principal estudo que colocou o cateter de alto fluxo em evidência, que é o dos franceses, lá de 2015, onde ele comparou não invasiva, baixo fluxo e alto fluxo, sendo que o desfecho primário era a porcentagem de pacientes que necessitava de intubação em 28 dias. Ele não teve uma diferença no desfecho primário, porém, quando a gente olha o subgrupo de mais graves, com um PF menor do que 200, o alto fluxo significativamente diminuiu a taxa de intubação comparada à não invasiva, né? Então, isso foi bem significativo. Além disso, em termos de olhar para a mortalidade em 90 dias, vocês podem perceber que a mortalidade do alto fluxo em 90 dias foi menor do que a mortalidade da não invasiva e
daqueles que usaram o catéter de baixo fluxo. Então, a partir de 2015, esse foi o estudo que realmente colocou aí o alto fluxo no mercado e todo mundo passou a querer utilizar o alto fluxo, né? Dentro desse contexto de insuficiência respiratória hipoxêmica, eu trago aqui essa meta-análise recente aí, que na verdade é uma network meta-análise, onde eu tenho como comparar dois tipos de intervenção, por exemplo, o Helmet com alto fluxo, que não tem um estudo direto, de comparação direta, mas através da Network Meta-Análise eu consigo compará-los e aí ter uma ideia se se vale a pena utilizar Helmet ou se vale a pena utilizar alto fluxo. Então, aqui eu tenho as diferentes propostas de ventilação não invasiva ou de assistência não invasiva para os hipoxêmicos, sendo a não invasiva com máscara facial, com alto fluxo e com helmet, né? E em geral comparado ao baixo fluxo. E em termos de mortalidade, desfecho mortalidade e intubação, nós podemos ver que nós temos aqui um número de estudos muito maior na comparação de não invasiva com baixo fluxo, né, do que nas outras comparações. Mas vamos ver individualmente cada uma desses desfechos. Se a gente falar de mortalidade, a gente percebe o seguinte, que o que faz diferença realmente é quando nos estudos que mostram que comparam Helmet com baixo fluxo, Helmet com não invasiva, Helmet com alto fluxo. Então, se a gente olhar aí no contexto de hoje, o Helmet com baixo fluxo, a gente teria aí uma diminuição da taxa de mortalidade, favorecendo o Helmet para pacientes com insuficiência respiratória hipoxêmica. Se a gente falar de intubação, todos eles comparados ao baixo fluxo, tanto a máscara facial, alto fluxo e Helmet, diminuiriam a taxa de intubação, porém, quando eu comparo a Helmet com máscara facial e com alto fluxo, eu tenho um favorecimento aí do uso do Helmet em diminuir a intubação nesse grupo que usou Helmet comparado ao baixo fluxo, quando a gente faz a sumarização aí dos dados de todos os estudos que utilizaram as estratégias não invasivas, né? Então, de conclusão para essa população específica, o Helmet ele parece a melhor opção comparado a baixo fluxo, máscara facial e CAF, tanto na intubação quanto na mortalidade. E o CAF, o Helmet e a máscara facial, elas diminuem a intubação comparado ao catéter de baixo fluxo, certo? Então, agora, olhando para a população específica de Covid-19, né, a gente vê que o alto fluxo foi muito utilizado durante a pandemia, esse é o registro em inglês, onde a gente vê que 48% foi usado em 48% dos pacientes na UTI. Né, aqui, de uma forma muito menor dentro do Brasil, onde a não invasiva foi utilizada em apenas 20% aí nos primeiros períodos da pandemia, e sendo que desses apenas 6%, 5% eram catéteres de alto fluxo, né? Então, hoje, a pandemia veio trazendo uma utilização maior do alto fluxo desde os primórdios da pandemia até hoje. E se a gente olhar os diferentes estudos, onde, primeiro, compara CAF com baixo fluxo, esse é o grupo italiano, que não mostrou diferença em termos de escalonamento de terapia, ou seja, ser intubado ou utilizar o crossover para não invasiva, né? Então, não foi diferente quando comparou alto fluxo e baixo fluxo. Já no grupo colombiano, isso já foi significativo, né? Então, aqueles que foram randomizados para o baixo fluxo foram muito menos intubados do que aqueles que foram randomizados para o baixo fluxo. O grupo francês, o mesmo grupo que publicou lá o Floral de 2015,
também CAF com baixo fluxo na COVID. O desfecho primário era mortalidade em 28 dias, não achou diferença, achando diferença em termos de desfecho secundário, intubação, intubando menos no alto fluxo quando comparado ao baixo fluxo em pacientes com insuficiência respiratória grave. No grupo desse grupo da Arábia Saudita, ele também comparou, só que aqui ele comparou alto fluxo com não invasiva. O desfecho primário era intubação em 48 horas, que não teve diferença, foi igual em termos de alto fluxo e não invasiva. O que foi diferente foi o desfecho exploratório de intubação em 7 dias, que foi menor no alto fluxo quando comparado a não invasivo. Tá? Já se eu olho para o Helmet, né? Então o Helmet por 2 níveis de pressão comparado ao CAF, a gente vê que nesse principal estudo publicado no JAMA não teve diferença do desfecho primário, que era dias livres de suporte respiratório. Mas nos desfechos secundários, em termos de intubação, o Helmet intubou menos, né, do que o alto fluxo, e isso é um desfecho secundário, porém novos estudos aí são necessários para realmente confirmar essa informação. Quando eu também olho aí, se eu comparo o Helmet com outras estratégias, então isso aqui, ele utilizou o Helmet comparado, podia utilizar não invasivo, alto fluxo ou oxigênio de baixo fluxo, e ele não teve uma diferença em termos de mortalidade e de intubação traqueal nesse estudo específico com pacientes com Covid-19, tá? E vem aí o recovery, que é o maior deles, né, em pacientes com Covid-19, com 1.200 e poucos pacientes incluídos, onde ele comparou CPAP com baixo fluxo e CAF com baixo fluxo. O desfecho composto aí de morte e intubação foi menor no CPAP comparado ao baixo fluxo, porém não teve diferença do CAF comparado ao baixo fluxo em termos de desfecho de mortalidade ou intubação. Tá? Então, mostrando aí nesse estudo específico uma superioridade do CPAP, que era utilizado com máscara facial, né, e não helmet. Então, de síntese para o COVID, o que a gente tem? A gente pode utilizar tanto o alto fluxo quanto o CPAP, né? A literatura nos dá base para isso, na abordagem inicial da insuficiência respiratória, pela facilidade do método e a familiaridade da equipe, principalmente no Brasil, né? Então, o que a gente precisa ainda olhar melhor é o Helmet. Poucos são os serviços onde a gente tem familiaridade com o Helmet, né? Ela é uma opção, né? Mas a gente ainda tem que aumentar a nossa familiaridade, apesar de em lugares como a Itália, por exemplo, o Helmet é o mais utilizado. E para responder realmente qual dos dispositivos seria a melhor opção, a gente está, então, dentro de um grupo de todos esses estudos que eu falei. Nós vamos, então, fazer uma meta-análise de dados individuais, e isso está incluindo os pacientes do Renovate, que ainda não terminou, mas a gente já tem aí 1.500 pacientes randomizados, e a gente acredita que a gente deve finalizar ainda esse semestre e aí fazer, então, a meta-análise de dados individuais. Lembrando que a posição prona a gente não poderia deixar de falar, principalmente porque o que a gente vê com os estudos é que ela funciona quando associada ao alto fluxo. Nesse meta-trial aí, que serão, né, são vários estudos acontecendo ao mesmo tempo, nesse caso 6 estudos em 6 países, que têm o mesmo critério de inclusão, e depois eles agrupam todos os dados, e aí eles têm um poder maior para responder o que eles querem. E aí, aqui o grupo era prona mais alto fluxo e alto fluxo sozinho. E o desfecho primário era morte e intubação em 28 dias. E a gente vê que existe uma diminuição significativa aí, né, da mortalidade naqueles que pronaram e usaram alto fluxo, comparado àqueles que usaram alto fluxo sozinho e não pronaram. E a intubação
a mesma coisa, uma diminuição de intubação nesse mesmo grupo de prona. Quando a gente sumariza os dados, a gente vê que aqueles que fizeram prona, compararam prona apenas com oxigênio convencional, não mudou. A prona só fez diferença quando estava associada ao alto fluxo. Então, se a gente quer realmente tratar o paciente e utilizar a prona acordado, né, então o ideal é que seja com catéter de alto fluxo e não apenas o baixo fluxo, né? E, de forma interessante, a gente precisa que o paciente, pelo menos 8 horas aí em prona, como vocês podem ver, aqueles que tinham prona menos que 8 horas, né, eles intubaram quase 50% deles, quando comparado àqueles que tinham prona mais que 8 horas. Então, a prona acordada diminui o risco de intubação quando associada ao CAF, e é necessário que o tempo total aí seja de pelo menos 8 horas para ter um efeito positivo. Agora, olhando para os imunossuprimidos, a gente tem 2 estudos que são importantes, que vale mencionar. Esse, então, dos franceses, que procurou a mortalidade de 28 dias, comparando o CAF com o baixo fluxo nos imunossuprimidos, não mostrando diferença significativa em termos de mortalidade. E esse que comparou o alto fluxo alternando sozinho ou alternando com a não invasiva. Então, ele usava alto fluxo entre as sessões de não invasiva ou comparava com alto fluxo sozinho nos imunossuprimidos, e a gente vê aqui também no Kaplan-Meier que não houve diferença entre os grupos em termos de mortalidade e intubação. Conclusão, o CAF não foi superior ao baixo fluxo quanto à mortalidade e intubação em pacientes imunossuprimidos, né? Ainda é uma questão a ser resolvida. Associar a VNI ao CAF também, comparado ao CAF sozinho, também não mostrou melhora de sobrevida ou intubação, portanto, é uma população ainda que precisa ser melhor estudada. Se a gente falar de outras indicações aí do CAF na UTI, pós-extubação, a gente vai ver que nós temos aí 2 estudos de não inferioridade que mostrou, nesse caso aqui, comparando alto fluxo com não invasiva, nos pacientes que tinham alto risco de falência, de reintubação. Então, lê-se aí idosos, aqueles que tinham insuficiência respiratória crônica, DPOC e ICC. E aqui ele mostra que o alto fluxo não foi inferior à não invasiva quando, em termos de diminuir a reintubação na falência pós-extubação, tá? Em pacientes com alto risco. Aqui o grupo era alto fluxo com não invasiva comparado ao alto fluxo sozinho, para poder entender se a não invasiva fazia diferença aqui. E a gente vê que fez, né? Então, aqueles que foram randomizados para o alto fluxo mais não invasiva, então eles foram muito menos reintubados do que aqueles que utilizavam alto fluxo sozinho. Mas a gente vê que, se a gente desmembrar essa população, a maioria que teve efeito foi naqueles hipercápnicos, né? Sendo que aqueles que não eram hipercápnicos, esse efeito não foi significativo, né? E a gente sabe que a não invasiva para os hipercápnicos, ela já é definitivamente a melhor opção. Publicado recente, essa semana, aí, pós-tubação em pacientes obesos, vocês vejam que o desfecho primário é um desfecho composto, né, onde ele associava a taxa de reintubação, a mudança de tratamento, aqueles que utilizavam oxigênio ou CAF e que passaram a utilizar a não invasiva, e aqueles que descontinuaram o tratamento, estavam utilizando não invasiva ou alto fluxo, e descontinuaram por desconforto, não queriam mais usar, e esse foi o desfecho primário que esse estudo olhou em pacientes obesos que tinham sido extubados, né? E ele comparou, o que ele comparou? O grupo que utilizou não invasiva alternando com alto fluxo,
né, ou não invasiva, alternando com cateter de baixo fluxo, comparado ao alto fluxo sozinho, a um grupo que utilizou o alto fluxo sozinho, e a um grupo que utilizou o baixo fluxo sozinho, né? Então, e o que ele viu em termos de desfecho primário? A gente não vê desculpa, existe uma diferença significativa naquele grupo de não invasiva, independente se ele usou baixo fluxo ou alto fluxo, ele realmente reintubou muito menos do que aqueles que utilizaram o alto fluxo sozinho ou o baixo fluxo, né? E a gente percebe que isso está mais relacionado àqueles pacientes que trocaram de tratamento. Vocês veem aqui que aqueles que utilizaram, foram randomizados para o alto fluxo e depois mudaram para não invasiva, foram 67 pacientes, o que isso não aconteceu na não invasiva, né? Então não teve um crossover aí de não invasiva para alto fluxo, e a descontinuação do tratamento foi maior na não invasiva. Por quê? Porque ele é mais desconfortável, né? Então, quando eu junto tudo isso dentro de um desfecho primário, eu tenho uma melhora significativa do alto fluxo. Na população por protocolo, ou seja, aqueles que utilizaram apenas a intervenção a qual elas foram randomizados, né? Então, o crossover não era contado, e aqueles que utilizaram outros dispositivos que não aquele que foi randomizado, aí sim existe uma diferença significativa em termos de reintubação. Mas, quando a gente olha todos esses desfechos dentro de um só, a gente percebe que a não invasiva é superior ao alto fluxo ou oxigênio de baixo fluxo em termos de diminuição de intubação em pacientes obesos, tá? Aqui eu vou mostrar bem rapidinho essa meta-análise também, uma network meta-análise, e aí falando de desfecho principal, reintubação e mortalidade, sendo que nós temos aí 29 estudos no total, e a gente percebe que, em termos de risco de reintubação, a gente, tanto a não invasiva, o alto fluxo comparado ao baixo fluxo, ou então fazendo de forma composta alto fluxo mais não invasiva comparado ao baixo fluxo, a gente efetivamente tem uma diminuição de reintubação, né, nesses três grupos aí. E a gente percebe que quando aumenta o risco de reintubação, quanto mais chance de reintubação é aquele paciente, ele é mais DPOC, tem mais insuficiência cardíaca, né? Quanto mais grave ele for para a possibilidade de reintubação, maior é o efeito tanto da não invasiva quanto do alto fluxo, quanto do alto fluxo mais a não invasiva, comparado ao oxigênio convencional. Então, a gente pode utilizar um desses três para pós-extubação nos pacientes de população de alto risco. Então, o CAF, VNI, CAF mais VNI são superiores ao baixo fluxo na prevenção da reintubação na população de alto risco. O CAF não é não inferior à não invasiva na profilaxia da reintubação de uma população de alto risco. Associar a VNI ao CAF diminui a reintubação, comparado ao CAF sozinho, na população de alto risco, e o CAF é inferior à não invasiva na prevenção de reintubação nos pacientes obesos, de acordo com esse estudo mais recente. No pós-operatório, aí, se a gente comparar alto fluxo e não invasiva, no pós-operatório de doenças, de cirurgia torácica ou de cardíaca, a gente vê que o alto fluxo é não inferior à não invasiva nesses pacientes, né? E quando compara com o baixo fluxo, né? Se eu comparo o alto fluxo com baixo fluxo no pós-operatório, a gente tem aí 7 estudos e ele só é significativo, ou seja, existe melhora, né, do desfecho aqui, reintubação naqueles pacientes que utilizaram alto fluxo, mas que tinham alto risco. Aqueles que o risco era baixo, não fez diferença. Então,
o alto fluxo faz diferença naqueles que têm alto risco de reintubação, tá certo? Então, o café é superior ao baixo fluxo na prevenção da reintubação, no pós-operatório imediato. Ele é não inferior à não invasiva na prevenção, no pós-operatório imediato, e, portanto, é importante ser não inferior, porque ele é mais confortável que a não invasiva. Portanto, os pacientes aceitam melhor, tá? Já no DPLC, vou passar mais rapidinho aqui, a gente tem muito pouco evidência sobre isso. Aqui é só para mostrar para vocês que daqueles acidêmicos, né, o alto fluxo foi não inferior à não invasiva. A gente sabe que a não invasiva é o tratamento de eleição aqui na exacerbação do DPLC, mas a gente consegue ver que o CAF também diminui PCO2 e comparado à não invasiva nesses casos de exacerbação. Tá? Aqui, já nos não acidêmicos, que tem um pH acima de 7,35, esse é um dos poucos estudos que tem uma quantidade grande de pacientes, não vê, então, diferença quando eu comparo alto fluxo com baixo fluxo, mas os pacientes não são acidêmicos, né? São pacientes com pH normal. Então, o CAF o CAF é não inferior à não invasiva quanto à melhora da acidemia, portanto, a gente precisa de estudos que nos tragam desfechos duros em relação ao DPLC, e novos estudos com desfechos duros de mortalidade, reintubação, são necessários para a definição do catéter de alto fluxo na exacerbação do DPLC. Na pré-oxigenação e oxigenação apneica, a gente vê que, comparando o alto fluxo com a máscara não reinalante para pré-oxigenação, eu tenho uma saturação melhor e menos queda da saturação periférica para o alto fluxo quando eu comparo a máscara não reinalante, né? E se eu comparo, a gente vê que, se eu comparando a não invasiva com o baixo fluxo, isso favorece a não invasiva em termos também, usando a não invasiva, eu vou ter menos quedas da saturação durante a intubação. O alto fluxo, isso não vai acontecer, como a gente está vendo aqui, né? Mas se eu comparar alto fluxo com não invasiva, ainda a não invasiva é superior ao alto fluxo em termos de manter a saturação e diminuir a chance de queda, né, e da saturação durante a intubação. Em termos de complicações relacionadas à intubação, tanto o alto fluxo quanto a não invasiva comparado à máscara reinalante aí, elas são melhores, né? Então, diminuindo as taxas de complicação durante a intubação. Na broncoscopia, aí, comparando alto fluxo com não invasiva, a gente vê que existe uma melhora da hipoxemia, mas, porém, essa melhora é mais significativa no alto fluxo. É mais significativa na não invasiva. A gente vê que, durante o procedimento, a queda de saturação é menor no grupo de não invasiva do que no grupo de alto fluxo, favorecendo a utilização de não invasiva na broncoscopia. Mas o alto fluxo, se eu tiver alto fluxo e comparar com baixo fluxo, eu tenho muito menos queda da saturação naqueles randomizados para o alto fluxo do que de baixo fluxo. Então, o alto fluxo tem seu papel nesse tipo de procedimento. Edema agudo quase a gente não tem, né? A gente tem só estudos fisiológicos mostrando que o alto fluxo diminui frequência respiratória, melhora a saturação periférica, diminui PCO2 quando comparado ao baixo fluxo, mas a gente não tem nenhum estudo com desfecho duro, e isso é o que a gente pretende responder aí no Renovate. Como vocês estão vendo, nós temos esses vários tipos de insuficiência respiratória no mesmo estudo. É um estudo adaptativo, onde a gente consegue fazer isso, né, mantendo um poder adequado,
para responder cada pergunta em cada população. Então, vocês estão vendo que a nossa maior população é imunocompetente, com 1.600 pacientes aí, 1.200 pacientes randomizados. Os imunossuprimidos é uma população menor, e a gente teve que parar esse braço por futilidade logo no início do estudo, e aí ficando o edema agudo, a gente tem um número aqui de pacientes randomizados com edema agudo, 220 pacientes. DPOC temos muito pouco, e a gente espera então responder a pergunta o mais que é tão importante aí, tanto com edema agudo quanto dos imunocompetentes, se vale a pena comparar não invasiva ao catéter de alto fluxo. Então, aqui a gente não tem um grupo de catéter de baixo fluxo, a comparação é não invasiva e alto fluxo, né? Só para uma curiosidade, a gente tem hoje em dia o sistema fechado de alto fluxo. O sistema fechado ele tem um sistema inteligente ali de melhora da oxigenação, aumento ou diminuição da oxigenação, da FO2, de acordo com a saturação periférica do paciente, né? Isso é o que a gente chama do ERVO3, e a gente vê que, se comparado à estratégia de titulação do oxigênio da FO2 de forma manual, eu tenho muito menos dessaturação, né? Ou muito menos a saturação fora da faixa ótima naquele do sistema fechado do que na titulação manual da FiO2, né, sendo promissor aí para os próximos estudos. Quando a gente pensa em sedar com alto fluxo, esse é um estudo bem interessante que usou dexmedeto e nos pacientes com alto fluxo, mostrando que existe com a dexmedeto uma melhora, né, do tempo total de sono e da eficiência de sono quando comparado àqueles que não foram sedados, né, e estavam com a insuficiência respiratória. Para finalizar, a falha aí do catéter, falando bem rapidinho, a gente sabe que falhar no catéter significa maior mortalidade, como vocês estão vendo aqui. Aqueles que tinham sucesso, né, a mortalidade na UTI foi de 5%, aqueles que falharam, a mortalidade foi de 40%. Né? Portanto, isso piora de acordo com o aumento do tempo. Então, quanto mais tempo eu demoro para entubar meu paciente, maior a minha chance de morte nesses pacientes que falham. E, por isso, eu preciso de um dispositivo que me ajude a definir, né, ou a me alertar que aquele paciente pode efetivamente falhar e ser intubado, que é o índice de ROX. Então, o índice de ROX é muito simples, é saturação dividido pelo FO2, dividido pela frequência, e isso medido com 2, com 6 e com 12 horas. E a gente vê que o índice de ROX, aí, com um cutoff de 4,88, ele foi discriminante daqueles que foram intubados para aqueles que não foram intubados. Então, ou seja, o índice de ROX, ele realmente consegue discriminar, e se eu tenho um índice de ROX, tanto em 2, em 6, em 12 horas, menor ou igual que 4,88, eu tenho que ficar de olho, porque a chance desse paciente ir para o tubo é elevado, né? E ele é também validado aí nos pacientes com Covid-19, mantendo aí uma acurácia adequada, com o mesmo cutoff de 4,88. Né? E isso, de forma prática, a avaliação sequencial do ROX é legal, porque a gente pode olhar tanto em 2 horas, 6 e 12 horas, né? Se o ROX logo nas primeiras 2 horas ele já for muito baixo, o ideal é que a gente considere logo a intubação. Se ele tiver intermediário, a gente aumenta o suporte, aumenta o fluxo e reavalia em 30 minutos. E faz aí um delta, né, do ROX. Se esse delta for menor do que meio, a gente deveria considerar a intubação. Se for maior do que meio, a gente continua. Então, essa forma sequencial de olhar o ROX, tanto nas 2, nas 6 e em 12 horas, é bem bacana, dá um certo conforto e uma facilidade de entender o momento que eu preciso intubar
e evitando o aumento da mortalidade desses pacientes. Então, a falha do CAF e o retardo da intubação estão relacionados à maior mortalidade. O índice de ROX tem um bom rendimento para predizer falha, especialmente dessa forma sequencial. O CAF previne a queda da saturação na broncoscopia, porém o efeito da VNI é melhor. O CAF diminui a queda da saturação na pré-oxigenação, comparado ao baixo fluxo, e estudos com edema agudo são necessários para entender melhor o papel do catéter de alto fluxo. E é isso, pessoal. Eu acho que eu consegui aí cumprir os 45 minutos. E, mais uma vez, esse é o meu contato, né? Quem tiver interessado nos estudos, eu estou à disposição. E, mais uma vez, eu quero agradecer tanto o Thiago quanto o Fernando pelo convite, e é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, pessoal. A gente que agradece, Israel. Obrigado mais uma vez aí pela participação e por estar conosco aqui. Acho que a gente vai ter algumas coisinhas, a gente tem um tempinho para discutir, né? Então, não sei se faz sentido, mas a impressão que eu tenho, e me corrija Israel se estiver errado, é que avaliar evidência para isso é muito difícil, né? Porque é tanta maneira, tantas formas de utilizar, tantas comparações possíveis e tantas populações diferentes, que eu acho avaliar essa evidência, como você fez super bem hoje, muito difícil, né? Como você fala assim, eu quero saber se o CAF é melhor em tal situação. Aí tem 6 estudos, a maior parte pequena, alguns intercalaram VNI com CAF, outros foi só CAF puro, os outros a VNI foi realmente, os outros a VNI foi um outro sistema. Então, primeiro, a minha impressão que eu fico é que é uma literatura muito difícil de avaliar. Talvez eu acho que das mais difíceis aí, justamente pela pleiade aí de devices e formas de usar, etc. Se você tivesse que dizer assim, um cenário onde o CAF é claramente melhor que a VNI, Israel, qual que você falaria? Fala assim, esse aqui vai para o CAF, não para não invasiva. Uma curiosidade da sua opinião aí. Olha, sinceramente, Fernando, assim, eu fico mais à vontade no CAF com os pacientes com insuficiência respiratória por COVID, por exemplo, né? Então, especialmente numa fase inicial. Por que até que eu digo isso? Porque eles aceitam melhor o dispositivo, né? Então, eles aceitam melhor. O CPAP é legal? Com certeza o CPAP é legal. Ele é simples, né? Eu coloco ali a máscara na invasiva com o CPAP ligado na parede ali. Ele é muito simples, né? Mas o paciente aceita menos. Então, a gente vê isso no Renovate, o quanto o paciente, né, para o alto fluxo, ele é bem tranquilo, ele está ali saturando melhor, aceitando melhor, e é muito mais fácil para a equipe, né? E muito mais fácil de administrar isso. Então, se eu tenho um cenário onde eu acho que ele faz diferença, ainda continua sendo o do Covid-19, apesar de que a gente tem evidência de outras possibilidades, mas devido a essa facilidade de uso, a melhor aceitação e maior conforto, eu acho que é um cenário bem importante que daria para a gente utilizar. E você acha isso mesmo com o Recover RS, Israel? Porque eu te confesso que quando saiu o Recover RS, eu tinha a mesma sensação que você tem, né? Que no Covid, que no final até acho que foi o Jean que colocou nas questões aqui. Então, se o CAF seria melhor esse respiratória tipo 1, assim, de maneira geral, né? E o Covid, acho que era, pelo menos na fase inicial, ele era um exemplo clássico aí de ciência respiratória tipo 1. Mas, assim, quando você olha o próprio Recover RS, por exemplo, ele tem uma comparação pós-hoc ali do CPAP com o alto fluxo, que sugere que talvez o CPAP aí ainda seja melhor. Então, eu concordo com você que é mais prático e a adesão do doente ela é melhor, mas às vezes eu fico pensando se a gente não abandonou, e eu vejo isso onde eu atuo também, que às vezes a gente abandonou um pouco a não invasiva em favor do CAF em situações onde talvez o resto empurrasse para a não invasiva. Então, sei lá, o doente com infecção respiratória, ou respiratória hipoxêmica, que talvez tenha um pouco de água junto, sabe? Um idoso congesto. Eu não sei qual que é
qual que é a sua opinião? Você falou do Covid, tem mais algum cenário que você utilizaria o CAF assim, na lata? Ó, Fernando, assim, sinceramente, eu acho que eu ainda vejo a vantagem do CAF, mas eu vejo mais essa população mesmo, porque população de hipercápnico não tem jeito, tem que ser não invasivo, isso não tem como. Eu acho que o helmet, ele é muito importante para a gente. Eu acho que eu estou sem vídeo, né? Não sei por quê. Agora, Agora voltou. o helmet voltou. O helmet é muito importante para a gente passar a entender ou passar a se familiarizar com ele. Porque eu acredito que realmente que a evidência que vem trazendo, vem vindo, é uma evidência bastante forte em relação ao helmet, né? E aí sim, eu acho que faz mais diferença do que a gente pensar em CAF. Mas dentro do contexto Brasil, dentro desse contexto nosso, eu ainda acho que o CAF é mais fácil, é mais tranquilo. Eu concordo contigo que nós esquecemos do CEPAP, né? O CEPAP simplesmente deixou de existir, agora passou a voltar a essa evidência depois do recovery. Mas, mesmo assim, ele é pouco aceito pelo paciente. Se a não invasiva, com 2 níveis de pressão, ela já é desconfortável, o CPAP ele é mais desconfortável ainda, ele é mais barulhento, né? Então, e isso dificulta mais. Portanto, eu acho que eu ainda acredito mais no alto fluxo, apesar das evidências começarem a aparecer em favor do helmet. O helmet, você colocou uma coisa legal isso, né? De você ver essa interface aparecendo, né? O helmet parece uma coisa super esquisita quando você olha a primeira vez mesmo, né? E a sensação que eu tenho é que se o doente não aguenta a não invasiva com máscara, o helmet é um pouco mais até claustrofóbico para quem vê, mas aí teria que ver a opinião do doente ali, né? Com o que ele sente. Você sabe, é curioso, na Itália isso ter virado rotina, e aqui, eu não sei se você chegou a utilizar no Nerê ou no Bahia Sul, você chegou a ter alguma experiência? A gente teve alguma coisa com o helmet no Vila Nova, mas a minha sensação é que não talvez não tenha sido É, bem utilizado ali, ou colocado no doente certo, pelo menos a minha impressão. na verdade, eu usei muito pouco, tá, Fernando? O helmet que eu utilizei foi o helmet aí do pessoal lá do Ceará, do Marcelo Alcântara, que é um helmet diferente daquele que usado na Itália. O usado na Itália, a gente consegue utilizar 2 níveis de pressão. Então, ele é um pouco mais duro, o material ele é mais resistente. O nosso já é um material mais, assim, mais flácido. Então, eu só consigo utilizar CPAP no nosso. E aí, agora, eles estão até desenvolvendo outros materiais para poder utilizar com 2 níveis de pressão. Então, eu utilizei esse helmet. E esse helmet, ele, num primeiro momento, eu fiquei meio que apavorado com vamos dizer assim, como é que eu vou instalar isso no paciente? Mas depois a gente entende que aquilo não é uma coisa tão complicada assim, né? Porque para você colocar aquilo vestido no pescoço, é uma coisa esquisita, especialmente num paciente que está com uma falta de ar absurda, né? Então, mas depois isso você vai se familiarizando com aquilo e vai se tornando mais fácil, tá? Então, eu acho que todos nós aí temos essa mesma impressão da dificuldade de usar o helmet, mas com certeza para o paciente, assim, os pacientes que que eu utilizei não reclamavam de claustrofobia, não era esse o problema. E eles aceitavam até melhor do que a máscara facial, né? Então, isso era uma coisa que a gente percebeu, né? Mas a minha experiência foi muito pequena e foi Ah, especificamente com helmet de CPAP. né? A gente teve algumas no Vila, talvez o Thiago queria falar um pouco, a gente tem até experiência de modo duplo, né? De botar
realmente junto com o alto fluxo, né? Que é uma coisa que tem algumas séries de casos que também são italianas, em que teoricamente você manteria um nível de CPAP ali, lavaria espaço morto, então... mas, enfim, essa é uma sensação que eu fico que ainda... eu não sei se vai ser algo que vai funcionar fora da Itália ou se vai ser uma coisa que vai ficar lá mesmo, né? Quer dizer, não seria a primeira vez que a gente teria essas coisas, né? Thiago, você tem mais alguma outro comentário, alguma dúvida para te envolver aqui em relação a esses outros modos alternativos de uso? Legal. Eu queria fazer na verdade, assim, umas duas perguntas para o Israel, né? Aproveitar a expertise dele, uma delas sobre o Renovate em si, e um outro para ver se existe alguma evidência na literatura, né? Então, a pergunta sobre o Renovate que eu ia fazer, Israel, assim, eu até entrei depois no Clinical Trials, lá vi o desenho do estudo, e aí acho que você trouxe e ficou um pouco mais claro. A proposta é estudar insuficiência respiratória, mas não só hipoxêmica, né? Você vai ter um mix ali de pacientes também hipercapnicos, né? Essa é a primeira pergunta. E uma outra questão e aí é mais prática, porque tem até pessoal da equipe multi assistindo, que é naqueles pacientes que eventualmente precisam mais do que 60 litros de fluxo, a questão de umidificação do circuito, né? Como é que você encara isso? Se é viável, se você, na sua experiência, tem lesão de mucosa, tolerância disso, enfim. E uma outra pergunta que é se você tem alguma evidência, assim, a gente, às vezes, com a população oncológica. Acho que você sumiu o áudio do Thiago, não sei se Sumiu o áudio, Thiago. Uma, Você como pode uma repetir a ferramenta terceira, pode repetir a terceira pergunta, Thiago, que sumiu o teu áudio na terceira. Desculpa, você me ouviu, Israel? Não, a terceira não. Tá. Não, perguntar a sua experiência sobre a ferramenta do CAF como medida de conforto em pacientes em fase final de vida, né? Se a gente tem algum embasamento para isso, enfim. Essas perguntas, assim, Então, a bom, inclusão obrigado dos pelas estudos. perguntas. Não, mas São bem importantes. Assim, em termos de Renovate, a proposta do estudo era exatamente tentar responder tudo isso num estudo só, né? Então, isso é uma coisa bem mais complicada. E por isso ele é um estudo adaptativo, então adaptativo no sentido onde a gente tem um mecanismo aí difícil de explicar, mas assim, é um mecanismo onde um grupo empresta a informação para o outro, né? Então, o grupo de imunossuprimidos, ele tem 86 pacientes, é muito pouco, né? Mas dentro de uma questão aí estatística, de um modelo estatístico, a gente consegue fazer um empréstimo de informação do grupo maior, por exemplo, os imunocompetentes. Tá? Então, por isso, ele sendo adaptativo, eu consigo tentar responder à pergunta nas 4 populações, porque isso é muito mais em conta, isso é muito mais barato, né? E muito mais eficiente eu fazer um estudo desse, né? Onde eu consigo, num estudo só, responder tudo isso. É o que a gente espera que a gente consiga, não sabemos se a gente vai conseguir, mas trabalhamos de uma forma bem importante, a gente tem uma parceria com uma empresa de estatística americana, que é a que está por trás dos principais estudos adaptativos, e ela nos ajudou, então, a fazer esse tipo de desenho para a gente poder tentar responder tudo numa tacada só. Não sabemos se a gente vai conseguir, mas a proposta é essa mesmo, de olhar para todos os tipos de insuficiência respiratória num estudo só. Em relação à segunda pergunta da umidificação, assim, o ergo, o máximo que a gente consegue é 60 litros por minuto, a gente não consegue mais do que isso. Alguns ventiladores de UTI, eles têm lá o dispositivo de alto fluxo e alguns chegam a 70 litros por minuto, né? Mas esses ventiladores, eles utilizam
o umidificador da Fischer, que é o umidificador do Ervo, que está dentro do Ervo, né? Então, todos eles utilizam o umidificador da Fischer, na maioria das vezes. E aí, esse umidificador é extremamente potente, mas a melhor opção eu vou conseguir se eu consigo fazer o paciente tolerar uma temperatura de 37 graus. Então, se ele tolera uma temperatura de 37 graus, eu vou garantir a umidificação e isso eu vou ter muito menos complicações e, portanto, o ideal é que ele utilize. No Ervo, a gente consegue ir de 31 até 37, mas não é recomendado, com 60 litros ou mais, não é recomendado menor do que 37. Muitas vezes o paciente não tolera a temperatura, ele pede para baixar, né? E isso é um problema, porque daí a chance de lesão de mucosa aumenta. A gente teve quase nenhuma complicação dessa dentro dos 1.500 pacientes do Renovate. A gente teve com outro dispositivo que não foi da Fischer, antes aí em alguns pacientes que a gente utilizou antes do estudo Renovate entrar, e a gente teve epistaxe nesses pacientes que chegavam com fluxo maior, mas foram poucos pacientes, mas isso aconteceu, e era um dispositivo diferente. Então, a grande questão é ter um dispositivo de umidificação potente, e esse realmente é o que vai fazer diferença em termos de temperatura, que deve ser a maior possível, né? E a terceira pergunta, desculpa, Thiago, acho que eu esqueci. Qual que é mesmo? Eu acho que eram essas duas mesmo, Israel, eu não lembro. Era a questão do fluxo alto, a questão de cuidados paliativos, né? Como é que você vê Isso. o uso do CAF no doente em fase terminal ali, ou doente para conforto ali, Então, né? Você tem alguma experiência, alguma coisa? Então, eu acho que é uma população muito bacana da gente estudar o CAF, porque justamente pelo conforto, né, desse paciente, que vai ser muito maior com o CAF. A gente não tem evidência na literatura sobre isso, a gente tentou, na verdade, fazer o Renovate paliativo, na verdade, esse Renovate paliativo foi vamos dizer assim, para a avenida, né? A gente conseguiu os centros aí participantes, mas infelizmente a taxa de randomização foi extremamente baixa, né, de recrutamento, e aí a gente teve que encerrar o estudo, não teve como sustentar isso para o Ministério para poder manter o estudo rodando, né? Então a gente teve que encerrar, foi uma pena. Mas evidência mesmo, né, em relação a isso, a gente não tem, né? A gente tem estudos observacionais, onde a gente vê que funciona bem, mas eu acho que é uma população a ser estudada, que é bem bacana, e a possibilidade do alto fluxo ser adequado é bem grande. É uma pena, né, que o Renovate paliativo não tenha ido para frente, né? Mas é que essa é uma dificuldade até cultural nossa, né, de tentar, assim, já é difícil no Brasil incluir doente em estudo clínico em UTI, né? A gente já pena com isso, né? Incluir um doente numa situação mais delicada ainda, né, numa situação onde a família está sob pressão ainda é mais difícil ainda. E as definições, às vezes, no Brasil, elas não são tão fixas, né? Quer dizer, todo mundo que trabalha sabe como isso vai e volta, e você frequentemente muda, né, as indicações do cuidado, né, ao longo do tempo. Essa é uma pergunta que seria super legal da gente ter estudado mesmo, Israel. É verdade. Foi uma pena, né? Uma pena. Bom, pessoal, acho que são 8h30, acho que não teve mais nenhuma outra pergunta. A gente bateu 46 pessoas hoje, o que é um número super bom, que mostra a popularidade do Dr. Israel aqui. Eu queria agradecer de novo a todos vocês, ao Israel, a toda a equipe do IDOR por ter arrumado, ao Thiago. Então, muito obrigado a todos que estiveram aqui conosco. Israel, obrigado mais uma vez por compartilhar essa aula com a gente. Foi um prazer. Boa noite a todos aí, bom descanso. Até mais. Muito obrigado. Boa noite, obrigado. Tchau, obrigado, tchau. pessoal. Boa noite. Tchau, tchau.